Olá, estudante, bem-vindo a mais uma aula do curso de Administração Pública. Aqui é seu querido professor de Macroeconomia, Diogo Albuquerque. Nesta aula, você será apresentado a maneira como a demanda e a oferta agregada são formadas a partir de algumas variáveis, certo? Vamos entender os dois conceitos e o que é fundamental para a determinação e o funcionamento da economia nesse país. E a reflexão do que o poder público pode fazer para determinar os rumos. O que, de muitas formas, uma competência relevante a ser desenvolvida pelos próprios gestores públicos, com auxílio à tomada de decisão através da formação de modelos analíticos capazes de interpretar e prever cenários econômicos, nas quais, no caso, as instituições públicas afetam e são afetadas como instrumentos de execução de políticas econômicas, preparando a economia nacional para o crescimento. Preparado para seguir adiante? Então, vamos lá. Aqui no slide 1, nós temos a demanda e a oferta agregada. Nós temos a curva da demanda agregada e temos que essa curva da demanda agregada, como eu falei na última aula, ela responde o consumo, o investimento, o gasto do governo e o resultado do balanço comercial, exportação e importação. Então, eu acredito que dessa curva da demanda agregada que a gente viu na última aula, que a demanda agregada é igual à renda, que é igual ao produto, né? Se a gente colocar a renda aqui, ou o produto como Y, e a renda agregada como sendo o RA, por exemplo, tá ok? Nós temos que a demanda agregada vai ser igual ao produto, que é igual à renda agregada. E a nossa curva de oferta agregada. Nossa curva de oferta agregada nada mais é do que o produto, o que é produzido, o que está disponível para o consumo. E a nossa curva de oferta agregada, de acordo com a teoria quantitativa da moeda, responde à seguinte equação. O produto vai depender aqui, da quantidade de moeda, né? Na verdade, olha só, isso aqui é uma relação entre produto, né, quantidade da moeda, velocidade da moeda e preços. Na verdade, o nosso produto vai depender dos fatores produtivos, ou seja, trabalho, capital, né? A gente pode até acrescentar outros fatores produtivos, tá, gente? Por exemplo, vamos acrescentar novamente aqui o capital. Por exemplo, a tecnologia, tá ok? A tecnologia pode afetar o nosso produto. O que mais pode afetar o nosso produto, né? Então, tudo que pode afetar nosso produto está aqui nessa função. Basicamente, tudo se resume a trabalho, capital e tecnologia, tá? Por exemplo, capital. Capital pode ser um terreno, tá ok? Pode ser uma máquina, pode ser um equipamento, pode ser qualquer instrumental, tá ok? O trabalho desenvolvido sobre esses equipamentos, sobre o capital que gera o produto, dada uma determinada forma de produzir, ou seja, uma tecnologia de produção. Tá ok? Então, a nossa oferta agregada depende dos fatores produtivos. Aqui, o único fator produtivo que a gente vai considerar é o trabalho. Então, nós vamos considerar apenas para esse critério dessa aula o fator produtivo trabalho, para facilitar o entendimento de vocês. E o produto, de acordo com a teoria quantitativa da moeda, pode ser relacionado aqui com o nível de preços, com a quantidade de moeda no mercado e a velocidade em que essa moeda circula, como nós aprendemos na última aula. Então não adianta nada, por exemplo, não adiantaria nada o governo aumentar a quantidade de moeda, porque isso não afetaria no produto, isso afetaria, na verdade, sobre o nível de preços. O produto vai depender de fatores de produção, vai depender do trabalho, vai depender da quantidade de máquinas e equipamentos.
Então, pessoal, vocês viram no slide anterior que a nossa oferta agregada, a demanda agregada e a oferta agregada dependem de quê? Né? A oferta agregada é o produto, é a quantidade que é produzida, enquanto a nossa demanda agregada é a quantidade que vai ser consumida, que vai ser gasta pelo governo, que vai ser investida, que vai ser a quantidade demandada que pode ser importada, ou seja, os bens que podem ser importados. Agora a gente tem que considerar também as exportações. Mas aí vocês podem me falar, mas professor, as exportações é demanda do mercado consumidor nacional? Não, as exportações são demandas do mercado internacional. E aí vai na nossa demanda agregada. A demanda agregada vai depender também da demanda que consumidores de outros lugares têm pelos produtos nacionais. E aí a gente considera as exportações líquidas, ou seja, as exportações menos as importações. Nesse caso, como a gente viu na última aula, as exportações líquidas é o saldo da balança comercial. Tudo bem? Agora no slide 2, vamos ver que a oferta agregada e a demanda agregada são iguais, são idênticos, em equilíbrio. A gente viu lá que o produto, ou seja, a oferta agregada é igual à demanda agregada. E o que é demanda agregada? A demanda agregada é consumo mais investimento, mais gasto do governo, mais exportação, menos importação, ok? E aqui a gente tem um equilíbrio no gráfico, tá ok, gente? Olha só, aqui, por exemplo, eu vou começar pegando dessa curva de demanda agregada. Percebam que ela é uma reta, né? Uma reta nada mais é do que uma curva que liga aqui dois pontos, o caminho mais curto que liga dois pontos, não é isso? Então a gente tem essa reta que tem uma relação entre o quê, tá? Entre preço e entre quantidades. Aqui eu vou escrever um Qzinho entre quantidades, que na verdade aqui nesse eixo, no eixo horizontal, a quantidade é a quantidade de oferta agregada, certo? De oferta agregada e demanda agregada. Então a curva de demanda agregada relaciona o nível de preços, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem esse preço e esse outro preço daqui, com quantidades, ou seja, quantidade asterisco aqui embaixo e aqui a nossa outra quantidade inicial. Então percebe que quanto maior o nível de preços, se o preço aumenta, a quantidade demandada cai. Então a relação entre demanda e preço ela é negativa. Então essa é a nossa curva de demanda agregada 1. Enquanto a nossa curva de oferta agregada, gente, é essa daqui, única, tá? Então, nossa oferta agregada aqui, a gente fala que ela é a gente fala que ela é elástica, tá ok? Nesse caso, ela é elástica. Perceba que ela é totalmente horizontal, tá? Nesse caso, ela é elástica, porque, perceba, uma variaçãozinha, o preço nem varia e a oferta já aumenta. Ou seja, se a demanda aumenta, se a demanda passa para ser a demanda 2, a quantidade ofertada, a quantidade de demandada aumentando, a quantidade ofertada aumenta, sem nem ter uma variação no nível de preços. Agora percebe, quando os recursos de produção, os fatores produtivos, que a gente viu lá, Y vai depender dos nossos fatores produtivos, e a gente está considerando o fator produtivo só como trabalho. Quando esse fator produtivo entra em escassez, ou seja, quando a gente está em pleno emprego dos fatores, nós temos que a oferta agregada ela passa a ser totalmente inelástica, ou seja, ela passa a ser totalmente vertical. Percebe que não adianta se a demanda aumentar de demanda 3 para demanda 4, a quantidade ofertada não muda, né? O que impacta é somente sobre o nível de preços. Então, o governo poderia sim fazer uma política de aumentar a demanda agregada.
Um dos fatores que ele podia fazer para aumentar a demanda agregada seria elevar o gasto público. Se o governo eleva o gasto público, a demanda agregada desloca para a direita. A demanda agregada deslocando para a direita aumenta o que, gente? Aumenta o produto, aumenta a quantidade produzida também. Mas percebe, se o governo aumenta muito o gasto público, a demanda agregada ela passa para um ponto em que a oferta agregada não consegue suprir, porque a quantidade de fator produtivo existente no mercado é limitada, é escassa. Então a gente tem um processo de aumento de preço, um processo inflacionário, como a gente viu na última aula. Assim, essa curva mostra a quantidade de produtores que desejam, no caso a curva de oferta, que desejam vender no mercado em diferentes níveis de preço. Com a elevação da demanda agregada, a produção aumenta via a utilização de recursos ociosos e os preços permanecem inalterados. Com a elevação da demanda agregada, alguns setores que estão em pleno emprego elevam seus preços e outros que não estão elevam sua produção. Assim, tanto preços quanto quantidade produzida se elevam. A parte positivamente inclinada da curva de oferta agregada, nessa parte vertical, faz com que os preços se elevem. Tá? Com a elevação da demanda e não havendo mais recursos disponíveis para elevar a produção, a reação será a elevação de preços, inflação. Esta representação da oferta agregada é também denominada de oferta agregada de longo prazo, parte vertical da curva de oferta agregada. E nós vimos também que para elevar a demanda agregada, nós temos que alterar os fatores que determinam a demanda agregada. Quais são eles? O consumo, o investimento, o gasto do governo e as exportações líquidas à balança comercial. Tranquilo, pessoal? Assim, relacionando a demanda agregada com a oferta agregada, como nos mercados individuais, como na feira livre, como no comércio, a gente vê que o trecho horizontal lá reflete o resultado de uma teoria keynesiana. Não importa quanto você vai demandar, os preços não aumentam, tá ok? Agora, que aumenta a quantidade. Então, o governo pode fazer uma política de aumentar gasto, uma política expansionista, que vai aumentar a quantidade sem levar o nível de preço. Por outro lado, no trecho vertical, ou seja, de longo prazo, a oferta ela não é tão flexível, não tem como mais ofertar, os fatores de produção já estão em sobreuso, Então os preços se elevam se a quantidade produzida se elevar, ou seja, a teoria keynesiana não consegue fazer efeito, a política expansionista do governo não consegue fazer efeito no caso de uma política fiscal expansionista com a curva de oferta agregada vertical, ou seja, totalmente inelástica. Aqui a gente tem os comportamentos das variáveis macroeconômicas e a gente tem os dois lados da economia, certo? A parte real e a parte monetária dessa economia. Na parte real, nós temos dois mercados, o mercado de bens e serviços e o mercado de trabalho. Isso influencia variáveis reais, ou seja, quantidade de bens, quantidade de emprego, quantidade de serviços oferecidos. Mas todas essas quantidades, elas são representadas pelo quê, gente? Você não compra, por exemplo, vamos dizer, uma banana aí com um pão, Todas essas quantidades são relacionadas pelo quê? Por uma moeda. Ou seja, pelo nível, pelo um preço, tá, gente? Você vai relacionar todas as quantidades por um preço. Para isso existe a parte monetária da economia que influencia nessa economia, pelo menos no curto prazo. Então, o mercado financeiro e o mercado de divisas. Por quê? Porque essa relação
também pode ser relacionado por uma moeda estrangeira. Uma divisa nada mais é do que uma moeda estrangeira, como o dólar. Tá? Variáveis determinadas. Então, aqui no mercado de bens e serviços, a gente tem o produto nacional. Nós temos o nível geral de preços, né? Então, no mercado de bens e serviços, nós determinamos o quê? A quantidade demandada é igual à quantidade ofertada, ou seja, a oferta agregada é igual à demanda agregada, certo? A gente viu lá, vou traçar aqui esse gráfico rapidamente, que a demanda agregada, aqui a gente pode colocar a demanda agregada, se iguala à oferta agregada em determinado ponto na curva, determinando a quantidade, certo? Produzida, o PIB dessa economia. E isso também determina o quê? O nível de preços. Então, o equilíbrio entre demanda agregada e oferta agregada nos dá o produto nacional e nos dá os preços de uma economia. Nós temos o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, do mesmo modo, nos dá um equilíbrio. Agora, esse equilíbrio é entre o nível de emprego e os salários nominais. Do mesmo jeito como funciona aí o mercado de bens e serviços. Agora, se a gente for traçar aqui a curva do mercado de trabalho, a gente teria uma curva de oferta e uma curva de demanda. Agora, quem oferta trabalho? Quem oferta trabalho são as pessoas que são detentoras da força de trabalho é que podem ofertar esse trabalho. Então, as pessoas ofertam trabalho e as empresas demandam trabalho. Então, percebe, as empresas elas demandam esse trabalho e as famílias ofertam. Agora, para não confundir a cabeça de vocês, vamos imaginar que a curva de oferta, ou seja, a quantidade de oferta que um trabalhador pode dar, ela é determinada aqui por um limite que você pode trabalhar no máximo. Vamos imaginar que seja 16 horas, porque as outras 8 você está dormindo, né? Enquanto a demanda por trabalho, ela não tem esse limite. Ela pode, inclusive, demandar que você trabalhe mais horas do que as 16, tá? E aqui no encontro entre a curva de demanda e oferta, nós temos aqui o nosso nível de salário de uma economia, tá? Esse mercado de trabalho, do jeito que ele está escrito aí, é bem criticado na teoria econômica, porque os críticos acreditam que a nossa demanda por trabalho vai depender de um markup que é dado pelas empresas. As empresas vão determinar o nível de salário e aí a gente teria uma curva de oferta do salário, a oferta de trabalho, uma curva de salário, né? Então a gente teria aqui essa curva que eu desenhei aqui, seria uma curva de preços, tá ok? Ou seja, o nível de preços é esse, a formação de preços é dado por essa curva, e aqui nós teríamos uma curva de formação de salários. Então, por esse equilíbrio, nós teríamos a taxa de desemprego de uma economia e o salário real de equilíbrio. Ok? Então, aqui a gente tem um nível de preços e salários nominais. Taxa de juros. No mercado financeiro é determinada a taxa de juros e o estoque de moeda. Taxa de juros e o estoque de moeda. Mais ou menos da mesma forma, tá, gente? Agora percebe, a oferta no mercado monetário, a oferta de moeda, ela é determinada como, gente? A oferta de moeda, ela é determinada exogenamente pelo Banco Central. Então, ela não depende aqui da taxa de juros, tá, gente? O que é que vai depender aí da taxa de juros? Depende da taxa de juros a demanda por moeda. Então, a demanda por moeda, nesse caso, vai ser quanto maior a taxa de juros, menor a demanda por moeda, né? Então, a gente tem uma demanda por moeda nesse sentido. E uma oferta de moeda totalmente vertical. E isso vai determinar o quê? A quantidade de moeda, né? E a taxa de juros.
tá, gente? E aqui a gente tem também a taxa de câmbio. A taxa de câmbio aí é dada pelo mercado de divisas, ou seja, quanto que entra de dólar, que é que é a principal divisa do mundo, né, a principal moeda do mundo, o dólar, mas existem outras divisas como o euro também, por exemplo, né, o euro aqui, que entram no país todos os dias. Quanto é que isso entra no país? Ou seja, qual é a oferta? Depende da oferta e também depende da demanda. Ou seja, quanto os brasileiros demandam de moeda estrangeira, né, que determina aí a nossa taxa de câmbio. Isso depende, tá? Porque o governo pode adotar uma taxa de câmbio fixa, que não dependa basicamente da oferta e da demanda. Vamos ver isso mais para frente. Tranquilo? A gente viu que as variáveis reais e monetárias se afetam mutuamente no curto prazo. Neste lado, o lado real da economia, a economia se estabelece pelo consumo, investimento, poupança e gasto do governo. Agora, o que vem a ser esse lado real? Vamos ver aqui no slide. No slide a gente vê que o lado real da economia, que lá eu falei para vocês que depende, né, do consumo, mais gasto do governo, né, mais investimento. Isso aqui é a demanda, claro, tá, gente? Isso aqui vai ser igual à oferta, né, igual ao produto. Vai ser igual mais x menos m. Cada uma dessas variáveis, as variáveis de demanda, como o consumo, ok? Vai depender de outras variáveis. Por exemplo, o consumo vai depender aqui do nível de renda. Ou seja, percebe que a renda, o produto, pela identidade, é igual à demanda, que a demanda é igual a consumo, mais gasto do governo, mais investimento, mais exportação, menos importação. Agora, o consumo também depende do nível de renda. Ok? E esse Azinho aqui é o consumo autônomo, ou seja, é o consumo de subsistência. Enquanto esse B, Keynes chama de propensão marginal a poupar. E aí nós temos que, pela lei psicológica de Keynes, a propensão marginal a poupar fica entre 0 e 1. Ou seja, de R$1.000, se o seu salário é R$1.000, você não vai conseguir poupar, né? Você não vai conseguir poupar tudo. Você tem que consumir parte da sua renda. E parte da sua renda vai ser para o consumo autônomo, ou seja, para suas atividades essenciais para você sobreviver, né? Comprar comida, comprar utensílios úteis para a sua sobrevida. E nós temos também que vai depender aí do beta Y, ou seja, sendo beta a sua propensão marginal a consumir, né? Então, beta, a propensão marginal a consumir, vai flutuar entre 0 e 1. Vamos dizer que aqui é nosso consumo mínimo, ou seja, consumo de subsistência, com aluguel, comida e etc., seja R$500, né? Mas, vamos dizer aqui que o beta, né? Você consome, tende a consumir, tem uma propensão uma propensão marginal a consumir 0,5% da sua renda. Ou seja, 0,5, desculpem, da renda. 0,5 de R$1.000, 50% de R$1.000 é 500. Ou seja, o seu consumo é R$1.000. Ou seja, você vai consumir toda a sua renda. Agora, uma pessoa, por exemplo, que tem uma propensão marginal a consumir menor, vamos dizer que essa pessoa consuma apenas 0,4, ou seja, tem uma propensão marginal a consumir de 0,4. Logo, essa pessoa vai consumir 900. E pela identidade, renda é igual a consumo mais poupança, nós temos que renda é igual a 900 mais poupança. Quanto é que vai ser a poupança? Se a renda é R$1.000, a poupança vai ser igual a 100, tá? Tranquilo? A gente vai ver ainda que o governo pode fazer
um tributo. E esse tributo vai adicionar aqui, ó. Se o tributo for 100, gente, o que é que o 100 que a pessoa ia poupar vai para pagar os tributos, tá? Então, basicamente isso. Deixa eu apagar aqui rapidamente. Qualquer dúvida com relação a esse conteúdo, vocês podem estar me procurando na plataforma. A gente tem aqui uma curva de consumo, né? Essa curva de consumo, como eu falei para vocês, encontra a nossa reta vertical de consumo no ponto A, tá ok? Ou seja, no mínimo você vai consumir o consumo autônomo, o seu consumo de subsistência. A partir de então, quando sua renda aumenta, o seu consumo sobe, tá? Então, para cada R$ 1 que você consome, para cada R$ 1 que você tem a mais de renda, então sua renda aqui aumenta, por exemplo, R$ 1, você vai consumir, né, mais um pouquinho aqui além do A, tá ok? E aí você vê que essa inclinação da reta é igual a B, ou seja, essa inclinação da reta fica entre 0 e 1. Tranquilo? Keynes mostrou em sua obra que o consumo agregado em uma nação é uma função direta da renda, ou seja, a propensão marginal a poupar. O consumo autônomo, aquele Azinho, representa a parte do consumo das famílias que não depende da renda. Ou seja, se a renda for 0, o consumo será igual ao consumo autônomo. O consumo autônomo é aquele que depende de variáveis como riqueza e renda futura, ou seja, não é apenas o necessário para a sua subsistência, mas também depende de acordo com a sua... Uma pessoa que ganha R$ 2.000 pode gastar... Uma pessoa que não ganha nada pode gastar R$ 2.000 de consumo autônomo, enquanto outra pessoa que não ganha nada pode gastar 500 como consumo autônomo. Isso depende de pessoa para pessoa, ou seja, depende da riqueza dessa pessoa, do estoque de riqueza dessa pessoa. Por exemplo, uma pessoa que não tem nada, com certeza vai ter um consumo autônomo menor do que uma pessoa que tem um estoque de riqueza, que tem um apartamento, que tem um título público, né? Ou seja, que tem a riqueza. Uma pessoa que espera, por exemplo, o estudante às vezes tem um consumo autônomo maior do que uma pessoa que não é estudante, que está desempregada, porque ela espera que no futuro ela vai ter uma condição de renda melhor. Então, o consumo autônomo depende aí da riqueza e da renda futura. A propensão marginal a consumir, B, representa o quanto o consumo varia dada a alteração de unidade na renda. Vamos supor aí que a relação entre consumo e renda se dê por meio de uma função linear, como aquela que a gente viu. Toda vez que a renda aumenta, o consumo vai acompanhar, mas o consumo não vai acompanhar paralelamente, o consumo vai acompanhar, mas um consumo menor do que a renda. Então, se a renda aumenta, o consumo também vai aumentar, mas um pouco menos do que a renda, porque o B, pela lei psicológica fundamental, vai ser entre 0 e 1, ou seja, a propensão marginal a consumir será entre 0 e 1. Você não vai consumir toda a sua renda na medida que a renda aumenta indefinidamente, né? A ideia seria, por exemplo, você ganha R$ 2.000, você consome com o seu consumo autônomo 1.000. E os outros 1.000, parte dos outros 1.000, você vai consumir também. Vai pagar o financiamento do seu carro, por exemplo, você vai pagar a sua roupa, suas férias, mas você vai poupar uma outra parte. Então percebe, à medida que sua renda aumentar para 10.000, você já pensa, ó, 10.000 é muito dinheiro, eu posso fazer uma poupança com esses 10.000, ou parte desses 10.000, não é isso? Então percebe, à medida que sua renda aumenta, imagina para 100.000, o consumo passa a não acompanhar essa renda. Por isso que a propensão marginal a consumir, pela lei psicológica fundamental de Keynes, é entre 0 e 1, tá ok? Tudo que não é consumido é poupado. Poupança é parte de uma renda oferida pelas famílias em um determinado período e que não foi gasta nesse período. Normalmente, a motivação para a formação da poupança é a escolha intertemporal do consumo.
A ideia é que a poupança existe graças ao menor consumo. Hoje, para que as famílias possam consumir mais no futuro, ou seja, você consome mais hoje, você consome menos hoje para consumir mais no futuro. É uma escolha intertemporal. Então vamos ver. Então você deixa de consumir hoje, né, para consumir no futuro, ou seja, você ganha parte da sua renda hoje e você consome só uma parte. E o que sobra é a poupança. Ou seja, a poupança é considerada por muitos economistas um resultado entre renda e consumo. Para outros economistas, a poupança é um determinante da renda. Nós não entraremos aqui, então, num nível de detalhe tão grande, tá? Então, vamos investigar aqui o consumo sendo igual ao consumo autônomo e uma relação entre propensão marginal a poupar e renda. Okay? Substituindo na equação, nós temos que poupança é igual a renda menos, porque tem esse sinalzinho de menos aqui, menos o consumo autônomo, menos aqui a propensão marginal a poupar vezes a renda. Então, nós temos que a poupança aqui isolando, tá ok? A renda, isolamos a renda aqui, tanto essa renda daqui como essa renda daqui, e colocamos o coeficiente angular como sendo 1 menos beta. E o consumo autônomo continua aqui do lado de fora, tá ok? Nós temos que essa função é uma função poupança. Percebe uma semelhança com a função consumo? Essa função poupança, por exemplo, ela vai depender aqui do consumo autônomo, ou seja, a nossa função consumo também dependia do consumo autônomo, mas agora ela está com sinal negativo, ou seja, quanto maior o meu consumo autônomo, menor é a minha poupança. E também vai depender aqui da renda, mas percebe que antes era o beta meu coeficiente angular, o beta minha propensão marginal a consumir, e agora é 1 menos beta meu coeficiente angular. 1 menos beta é a minha propensão marginal a poupar. A gente pode colocar aqui uma letra S minúsculo, ou seja, poupança é igual ao consumo autônomo, tá? Mais, né, a propensão marginal a poupar vezes a nossa renda. Então, aqui no gráfico, a gente vê que o gráfico da poupança também é similar ao gráfico do consumo, sendo que agora a nossa poupança inicial, quando a renda é zero, é igual ao consumo autônomo negativo, ou seja, você tem uma despoupança, você tira do seu bolso, mesmo que você não esteja ganhando nada, você tira do seu bolso parte da renda para pagar as suas despesas. Aí você pode me dizer, mas professor, no trabalho, tal, eu ainda sou estudante, mas vem cá, seus pais estão pagando aqui para você se manter, é isso? Então isso aqui é uma despoupança. É uma despoupança sua, porque você tem uma dívida aí com seus pais. Tá? Então, considerando aqui a inclinação da poupança vai ser 1 menos beta, ou seja, nossa propensão marginal a poupar. Se a nossa propensão marginal a consumir, lembra lá o beta, o B, se a nossa propensão marginal a consumir variava entre 0, né? Variava entre 0 e 1, o B maior ou igual que 0, né? Ou menor ou igual que 0. Isso aqui, menor ou igual que 0. Menor que beta, menor ou igual que 1, tá? Então, se o B ele variava entre 0 e 1, nós temos também que a nossa propensão marginal a poupar vai variar, né? Entre o que, gente? Olha só, nossa propensão marginal a poupar, ela também vai variar entre 0 e 1.
tá? Mas percebe, quanto maior a sua propensão marginal a consumir, menor é a sua propensão marginal a poupar. Ok? Então, a gente viu aí que a propensão marginal a poupar, no gráfico dado, né? Então, a gente pode até voltar aqui para vocês visualizarem melhor. Opa. A gente viu que a nossa propensão marginal a poupar, ela vai ter uma inclinação aqui que é dada pela propensão marginal a poupar, né? A nossa curva de poupança vai ter uma inclinação que é dada pela propensão marginal a poupar. É isso? E ela passa pela curva horizontal no ponto em que a renda iguala-se ao consumo. Ok? Lembrando que a poupança pode ser entesourada, aplicada no mercado financeiro ou investida. Ou seja, você pode pegar o que sobra da sua renda ou guardar no bolso embaixo do colchão. Nesse caso a gente chama que ela é entesourada. Você pode aplicar no mercado financeiro ou você pode investir em um negócio, comprar uma máquina, comprar um equipamento, abrir uma empresa. O investimento na demanda, né? O investimento é um componente da demanda que influencia aí no produto da economia. É um gasto das empresas, ou seja, é um componente da demanda, pela identidade, demanda igual ao produto, ok? O investimento vai depender de inúmeros fatores, como a taxa de juros, ou seja, a quantidade que uma empresa investe vai depender da taxa de juros, das expectativas que os investidores têm quanto ao lucro que eles terão, né? Mas vamos considerar aqui ele como autônomo, ou seja, não depende de nenhum fator. Vamos considerar aquela nomenclatura que vocês acham que vocês já conhecem, ceteris paribus, ou seja, tudo mais constante. Então a gente tem os gastos autônomos, um dos gastos autônomos é o investimento, o outro a balança comercial, o gasto do governo, tudo isso aqui a gente vai considerar como ceteris paribus, ou seja, não vai variar, tá? A gente vai ver que, depois a gente vai considerar que essas variáveis, elas alterando, mas agora nós vamos considerar tudo isso aqui como variáveis autônomas, gastos autônomos. Vamos simplificá-los e vamos escrever essa letra A, ou seja, não vão depender de nada aqui, tá ok? Simplificadamente, só o consumo, aí sim o consumo vai depender da renda, mas agora não apenas da renda, tá, gente? Da renda disponível. Eu falei para vocês lá que da renda o governo vai tributar essa renda. Então, para você gastar, vai sobrar apenas o que o governo não tributar. Se você ganha 1.000 e o governo tributa 100, você vai ter R$900 aqui de renda disponível. Então, aqui a gente tem os dois gráficos, o gráfico da demanda agregada, ok? Que é consumo, investimento, gasto do governo, exportação e importação. E o gráfico dos pontos em que a demanda agregada se iguala à oferta agregada. Aqui a gente tem o ponto de demanda efetiva. Keynes coloca esse ponto de demanda efetiva lá no livro dele. Ele fala, olha, quando a demanda encontra-se com a oferta, quando a demanda nós temos o ponto de demanda efetiva, quando a demanda agregada se encontra com a oferta agregada. Então, em equilíbrio, nós temos aqui o ponto de demanda efetiva. Tudo bem, gente? Equação de determinação da renda. Então, nós temos que a oferta agregada e a demanda agregada, o equilíbrio entre os dois é o nosso ponto de equilíbrio. Agora, não confundam, gente, o gráfico anterior, porque a gente viu o nosso gráfico, né, de oferta e demanda estava assim, tá ok? Então, aqui a gente tem a oferta, aqui a gente tem a demanda. Naquele outro gráfico, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, nesse outro gráfico, a gente tem, nós temos aqui a demanda, a curva da demanda. Agora, percebam, a curva da demanda agregada, nesse outro gráfico você consegue ver ele
positivamente inclinado, mas ele é uma relação aqui, gente, em quantidades, tá, gente? Olha só, a demanda agregada aumenta conforme a renda aumenta, ou seja, conforme aqui a gente tem uma linha aqui de renda e aqui a gente tem a linha da demanda agregada. Tá dizendo, esse gráfico está dizendo que quanto a renda aumenta, a demanda agregada aumenta. E esse outro aqui, com essa linha de 45 graus, está mostrando os pontos em que a demanda agregada se iguala à oferta agregada. Ou seja, a demanda igual à oferta. É diferente daquele outro gráfico que a gente viu entre oferta agregada e demanda agregada. Esse gráfico aqui relaciona preço e não demanda agregada, como a gente vê aqui, com quantidade, tá, gente? Com produto. Então, a gente tem que a oferta e demanda agregada é uma condição de equilíbrio e que a nossa demanda agregada, né? Então, a oferta agregada é igual ao produto, nossa demanda agregada é igual ao consumo, investimento, gasto, governo, exportação líquida. Fazendo aqui, olha só, tudo isso aqui como nosso gasto autônomo, nós temos que a renda é igual a consumo mais gasto autônomo. Tá ok? Substituindo o consumo, que é dado por essa fórmula, que a gente viu, gasto autônomo mais o coeficiente angular, que é a nossa propensão marginal a consumir, vezes a nossa renda disponível, a gente tem que o produto vai ser igual a, olha só, produto vai ser igual, vamos pensar aqui, produto é igual a consumo, o que é consumo? Consumo aqui é o gasto autônomo, mais beta, mais vezes, né, a nossa renda disponível, tá ok? Mas percebe, y é igual consumo autônomo mais beta y menos beta tributo. Vamos considerar isso aqui também dentro daquele pacote de gasto autônomo. Isso aqui também é uma variável, desculpem, é uma constante nesse momento, não vai mudar, segundo a condição quaetris paribus. A única coisa que vai mudar, isso aqui também ó, é um gasto autônomo. O gasto autônomo não muda, então também entra nesse pacote aqui, gasto autônomo. O que é que vai alterar? É só o beta y, tá ok? Então a gente vai ter que a renda vai ser igual a beta y mais gasto autônomo. Então, y menos beta y é igual a gasto autônomo. Y, colocando y em evidência, a gente tem, multiplicando aqui pelo termo 1 menos o beta, igual a gasto autônomo, e a gente chega finalmente, renda vai depender aqui do multiplicador keynesiano, que é, quando a gente passa 1 menos beta para o lado dividindo, nós temos 1 sobre 1 menos beta como multiplicador keynesiano vezes o gasto autônomo. A gente viu que o gasto autônomo é aquele que não vai variar, ou seja, ele é constante. Então, o que é que vai mudar? O que é que vai mudar é apenas a renda. A renda vai afetar o consumo e o consumo vai afetar a demanda, tá ok? E aí a gente chega no que eu estou querendo falar para vocês, né? Se o governo, você enquanto gestor público faz uma política pública, aumenta o gasto público, qual é o efeito disso para a sociedade? E isso Keynes explica, né? E é assim que Keynes soluciona a crise realmente, tá, gente? Vamos pensar, tá? Se você aumenta o gasto público, isso gera renda. Gerando renda, você aumenta o consumo, certo? Agora, o consumo ele não aumenta igual à renda, não é isso? Ele aumenta um pouquinho. Mas percebe, o governo aumenta o gasto, isso gera renda, que aumenta o consumo. O consumo é um componente de quê, gente? Da demanda agregada. Pela identidade, demanda agregada igual a renda, então o consumo acaba gerando o quê? Renda. Né? É igual você imagina, você vai gastar R$100 para comprar um livro. O vendedor de livros pega esse dinheiro seu que você gastou e para ele é o quê? É renda. Ele vai pegar esse dinheiro, vai utilizar para comprar, fazer uma feira. Ou ele vai gastar esse dinheiro, o que é um gasto para ele, é uma renda para outra pessoa. Quando o governo injeta, quando o governo gasta dinheiro na economia, ele gera renda, fazendo com que você e toda a sociedade consuma, e isso gera um fluxo de renda que aumenta o nível de produto da economia.
tudo bem? Vamos ver aqui nesse gráfico como é que isso é percebido. Pelo multiplicador keynesiano, o multiplicador keynesiano, na verdade, ele nos mostra, tá ok? A quantidade que o governo, né, o impacto, a quantidade de impacto que o governo gera a fazer uma política expansionista ou contracionista. Nós vamos chegar lá com política expansionista, aumento de gasto, contracionista, redução dos gastos, tá ok? Então, se o governo aumenta os gastos, olha só, o governo aqui está aumentando os gastos. Aqui é a variação da demanda agregada. Lembra lá da nossa renda? Renda vai ser igual ao multiplicador keynesiano, que é igual a 1 menos B, vezes, né, o nosso gasto autônomo. Se o governo gasta, o que vai aumentar é o nosso gasto autônomo. Ou seja, uma variação aqui do nosso gasto autônomo. E isso gera, percebe, isso aqui é menor, essa variação do gasto é menor do que o impacto na renda. Deslocando a curva de demanda agregada para cima, nós encontramos um outro ponto de demanda efetiva. Isso porque, gente, isso tem a ver com o nosso multiplicador keynesiano. Imagine você que o nosso multiplicador keynesiano seja, por exemplo, o nosso propensão marginal a consumir seja, por exemplo, 0,8. Então, a cada R$1.000 que você ganha, você gasta 800. 0,8 vezes o nosso consumo autônomo, tá, gente? Então, o nosso produto vai ser igual a 1 sobre... Me ajudem aí, tá? Quanto é que dá 1 menos 0,8? Vai dar 0,2 vezes o nosso gasto autônomo. O produto é igual a quanto? 1 dividido por 0,2, gente. Isso aqui é 5, é? Acho que é. Vou confiar em vocês. Então, 5 vezes o nosso gasto autônomo. Então, 5 é um multiplicador. Significa dizer que a renda vai ser igual. Por exemplo, imagina você, se o governo aumentar o gasto autônomo em 100, a renda vai aumentar em quanto? A renda vai aumentar em R$500. Então, se o governo aumenta o gasto em 100, a renda aumenta em 500. Isso com a propensão marginal a consumir de 0,8. Agora, façam aí um exercício com a propensão marginal a consumir de 0,6. Tá? Substituam aí na equação e vocês vão achar que quando o governo investe 100, né, aí vocês vão achar que esse valor aqui vai ser um pouco menor, porque quanto maior a propensão marginal a consumir, quanto maior o nosso B, né, maior é o multiplicador, tá ok, gente? Aqui a gente tem a nossa curva IS, a curva IS liga, né, a taxa de juros com a renda de uma economia. Esse é o nosso setor real. A curva IS nos dá a quantidade de bens e serviços de uma economia, quantidade demandada de bens e serviços. E nós temos aqui o lado monetário, que também é uma relação, aqui também depende da taxa de juros. Só voltando à curva IS, gente, a curva IS depende da taxa de juros, porque, por exemplo, quando você aumenta a taxa de juros, se a taxa de juros, por exemplo, cai, vamos dizer que ela cai, o que acontece com a demanda para investimentos? A demanda para investimentos, se a taxa de juros cai, sobe a demanda, fica mais barato de investir. Então, a demanda sobe. Tá? E aqui na curva LM, nós temos que há uma relação positiva, ou seja, quanto maior a demanda por moeda, certo? Quanto maior a demanda por moeda, dado a oferta de moeda que é, lembra que eu falei para vocês que a oferta de moeda é exógena, ela não varia no mercado, tá? Que a gente considera isso, mas na verdade ela varia, mas a gente aqui está com ceteris paribus, ela não varia, vamos imaginar que ela não varia. Se ela não varia, se a demanda por moeda aumenta, por exemplo, para fins transacionais, ou seja, se a renda aumenta, eu vou demandar mais moeda para fins transacionais, não é isso? Você vai ter aqui um aumento da taxa de juros,
ok, gente? Então, a LM é uma relação entre taxa de juros e renda. Em equilíbrio, a gente tem o equilíbrio do mercado real e do lado monetário. E esse equilíbrio determina a nossa taxa de juros. Então, a taxa de juros ela é determinada no equilíbrio entre o mercado monetário e o mercado de bens e serviços. Então, gente, a nossa taxa de juros é determinada pelo encontro do mercado, pelo equilíbrio entre o mercado monetário e o mercado real, tá ok? Isso determina a taxa de juros, mas o governo pode fazer políticas econômicas monetárias, ou seja, ele pode aumentar a quantidade de moeda, ele pode aumentar a oferta de moeda, né? O governo ele pode intervir nessa variável exógena através do Banco Central e aumentar ou reduzir a quantidade de moeda no mercado, fazendo com que a taxa de juros se eleve ou caia. Se ele aumentar a quantidade de moeda no mercado, o preço da moeda, que é a taxa de juros, cai. Quantidade ofertada aumenta, preço juros cai. Quantidade demandada cai, quantidade ofertada cai, preço se eleva, não é isso? E ele também pode fazer uma política fiscal, ou seja, mexer no lado real da economia. Então, olha só, uma política fiscal, lado real. Uma política monetária, lado nominal. Tá ok? Vamos ver no caso de uma política fiscal. Uma política fiscal, o governo vai alterar o gasto de uma economia. O gasto de uma economia. O gasto ele é componente de quê, gente? O gasto ele vai ser um componente da demanda agregada junto com o consumo, o investimento e as exportações líquidas. Então, se o governo faz uma política fiscal expansionista, ele está gastando mais. Quem desloca é a AIS. Política fiscal. Quem desloca é a AIS, gente. Olha, IS. A AIS que desloca. Tá? Ou seja, o lado real da economia. E aí você percebe, se o governo gasta mais, aumenta a demanda, deslocando o AIS para a direita. Isso faz com que a demanda se elevando, faz com que a demanda por moeda, por fins transacionais, se eleve e aí aumenta a taxa de juros. Ok? E aqui a gente tem uma política monetária, como eu falei para vocês, o Banco Central pode intervir na economia e pode aumentar ou reduzir a quantidade de moeda. Nesse caso aqui, o Banco Central reduziu a quantidade de moeda, fazendo a LM voltar aqui para trás, tá ok? Ou seja, pelo lado esquerdo. E uma redução da quantidade de moeda faz com que as taxas de juros se elevem. As taxas de juros se elevando, você tem uma redução, uma queda no investimento, fazendo com que a demanda caia. Demanda agregada, né? Então aqui para desenhar a curva de demanda agregada através de um AIS, a gente tem o seguinte: se aumenta o nível de preços, o estoque real de uma economia cai. Então, olha só, se o preço se eleva, o que acontece com a quantidade real de moeda no mercado? Ou seja, o que um real pode comprar se o preço se eleva. Se você compra 10 pães com R$1 e o preço do pão sobe, o valor dessa moeda cai, né? Então a quantidade de moeda real, o estoque real de moeda, cai se o preço se eleva. Logo, se o preço se eleva, a LM desloca aqui para a esquerda, ou seja, o estoque real de moeda cai. Se o estoque real de moeda cai, a gente tem o quê? Que o produto cai. Ou seja, se o preço se eleva, o produto, a demanda, cai. E aí a gente tem a derivação da curva de demanda. Ou seja, se o preço se eleva, a quantidade demandada cai. Tá ok? Aqui a gente tem a nossa oferta agregada. E aqui a oferta agregada é determinada aqui pelo fator de produção trabalho. Quanto mais trabalho eu coloco na economia, na produção, maior é a oferta. Mas lembra lá no curso de economia que a oferta ela tem essa inclinação, que depende aqui da produtividade marginal do trabalho. Ou seja, na medida que eu coloco o fator de produção trabalho na produção, esse trabalho vai me gerar uma produção maior, mas em proporções cada vez menores, ou seja, por isso essa inclinação para baixo aqui da nossa curva de função de produção.
Através disso eu consigo traçar a minha curva de oferta, tá ok? Quanto mais os preços se elevam, mais trabalhador eu vou conseguir comprar, porque os salários reais, cara, desculpa, trabalho eu vou conseguir comprar. Você não compra trabalhador, isso aí é regime de escravidão. Você vai conseguir comprar força de trabalho, ou seja, contratar trabalhadores, tá ok, gente? Então, o seu salário real cai, tá ok? E aí a gente tem que você pode contratar mais trabalhadores e aí aumentar a quantidade produzida, tá? E aqui a gente tem o equilíbrio entre a oferta e a demanda, e o equilíbrio determina a quantidade ofertada. Então vocês percebem, a nossa oferta vai depender do insumo, do fator de produção, nesse caso o trabalho. A nossa demanda vai depender do equilíbrio entre o mercado monetário e o mercado fiscal. E nós temos que a oferta e a demanda entram em equilíbrio, determinando o nível de preços. Tá ok? Deixa eu passar aqui esse slide. Deixo vocês aqui com a mensagem do grande economista brasileiro Roberto Campos. Ele fala que o mais importante que as riquezas naturais são as riquezas artificiais da educação e tecnologia. E, para terminar, eu gostaria de desejar a todos sucesso. Chegamos aqui ao fim de mais uma web-aula, espero que vocês tenham aprendido muito. Qualquer dúvida, tirem comigo no portal do Instituto Federal, que os seus conhecimentos, sua força de vontade de aprender te guiem para o caminho do sucesso. Até a próxima.